apostila. Vamos recapitular um pouquinho o finalzinho da lição, para a gente entrar na parte da lição de hoje. Amém? Tem alguém nessa noite que nos visita, que está vindo hoje pela primeira vez? Temos uma amada aqui. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Nós queremos conhecer você. Qual o seu nome? Madalena? Catarina. De máscara é complicado, né? Catarina. Catarina está chegando hoje para o seminário. Que o Senhor te abençoe. Amém? Desejo que seja abençoado. Nós vamos fazer o possível para ajudá-la. Amém, irmãos? Amém? Você pode aplaudir o Senhor pela vida de Catarina? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Bom, nós vamos dar uma recapituladinha no finalzinho da apostila para a gente introduzir hoje os evangelhos. Amém, irmãos? Amém? Nós paramos na página da apostila, página, se não me falha a memória, página 3 ou 4? 4, né? Nós estamos, para quem está chegando hoje, que é a Catarina, nossa matéria do bimestre é Evangelhos, né? Mas nós demos uma introdução primeiro, porque a gente tem explicado para vocês que é impossível, ou praticamente impossível, a gente entender evangelhos sem a gente entender o pano de fundo dos evangelhos, né? Em que contexto Jesus nasceu, uma vez que a gente entende que evangelho é boas novas, né? A gente precisa entender em que contexto Jesus nasceu. Quando a gente entende o contexto em que Jesus nasceu, a época, o tempo que ele viveu, fica mais fácil a gente entender também algumas coisas que Jesus falou, fez e ensinou. Aí a gente vai entender, não, agora eu entendo por que Jesus fazia isso, por que era assim, porque a gente entende o pano de fundo, a gente entende um pouco do contexto da época em que ele viveu também. Isso não acontece só com os evangelhos, acontece com qualquer livro da Bíblia. Para a gente entender melhor qualquer livro da Bíblia, a gente precisa entender o contexto em que aquele livro está inserido, senão a gente vai interpretar de forma errada também. Amém, irmão? A gente tem falado aqui que aluno de seminário não é aluno de escola dominical, né? Então, a gente vai um pouquinho mais a fundo, e aqui você não deve sair daqui com dúvida, porque o lugar de tirar a sua dúvida é aqui. Às vezes, puxa, mas eu vou pagar 1.000 se eu perguntar aquilo ali, eu já sou crente há tanto tempo e não sei. É melhor você perguntar aqui do que você levar dúvida para casa, né? Então, aqui a gente pode aprender, a gente aprende junto. Aqui nós somos parceiros. A gente aprende junto e estuda junto. Amém? Então, vamos recapitular. Nós falamos sobre os 4 impérios, né? Semana passada lemos a profecia de Daniel, capítulo 7 de Daniel. Falamos sobre a profecia de Daniel, quando ele apontava para os 4 reinos que viriam, né? Todo mundo está ligado, quem esteve na aula passada lembra disso, né? Daniel, ele profetizou a respeito de 4 impérios que surgiriam no mundo, e esses 4 impérios, eles exatamente surgiram, a profecia deles se cumpriu, porque eles surgiram exatamente no período interbíblico. E o que é o período interbíblico para alguém que ainda tenha dúvida? Período interbíblico é o período entre os 2 testamentos. O Antigo Testamento termina, há um espaço, né? Um hiato, vamos dizer assim, na linguagem figurada. Existe um espaço de 400 anos, que a gente chama de 4 séculos, né? Período de 400 anos de silêncio, 400 anos, né? Alguns chamam do período das trevas. Por que trevas? Porque não tinha revelação profética, né? É um período escuro, sem a revelação profética. Não é um período no sentido escuro que Deus não operou. A gente tem falado aqui que Deus, para operar na sua vida, ele opera do jeito que ele quiser, mesmo num tempo em que você não vê a atuação, você, né, pode até não ver a atuação dele. Mas eu não vejo Deus operar, eu não vejo Deus atuar, né? Deus não revela, não se revela, não está acontecendo nada. Ele não precisa que você veja para ele operar. Ele opera independente do que você vê. Amém, irmão? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Então, nesses 400 anos de silêncio,
a gente não tinha revelação profética, porque Malaquias foi o último dos profetas. Malaquias fecha o cânon do Antigo Testamento. Todo mundo está entendendo isso? Ah, pastor, mas o que é cânon? Cânon é o conjunto dos livros inspirados do Antigo Testamento, tá bom? Tá? Todo mundo entende isso, né? Malaquias encerra esse período, aí começa o período interbíblico ou intertestamentário, que é um período que uma lacuna, vou usar essa expressão, até que Jesus nascesse. Esse tempo é de 400 anos. Né? Nesse período de 400 anos, aconteceram coisas. Não tinha revelação profética. A revelação profética se encerra com Malaquias. Mas aconteceram coisas. Que coisas aconteceram? Aconteceram muitas coisas. Dentre essas muitas coisas, o governo de 4 impérios. Está todo mundo ligado no trono? E nesse período de 400 anos, exatamente se cumpre a profecia de Daniel. E Daniel falava do surgimento de 4 impérios. Né? Aí a gente tem o império primeiro, o império babilônico, tá? Nesse processo aqui, o império depois da Babilônia, o império Medo-Persa. A gente chama de Medo-Persa porque ele se fundiu, né? Porque, mas por que é Medo-Persa? Porque o Império Persa, ele invade a Babilônia e conquista a Babilônia e joga a Babilônia por terra. Mas a Babilônia era chamada de Medo. Então, eles conquistaram, então o império ficou Medo-Persa. É uma fusão, né? Quer dizer, aí vem, depois do Império Persa, vem o Império Grego, que se levanta, né, através da pessoa de Alexandre o Grande. Tudo isso, esse processo da história, se passa exatamente dentro do contexto, do período dos 400 anos de silêncio. Né? A gente chama de silêncio porque não tinha revelação da profecia, mas Deus ele continuava atuando na história. Todo mundo está entendendo isso? Hein? Né? Aí, depois do império, o Império Grego, na pessoa de Alexandre o Grande, como todo império que se levanta, um dia ele cai, né? Porque ele cai. Aí surge, né, desse processo todo, o Império Grego. Alexandre o Grande morre, estou recapitulando, tá? Alexandre o Grande morre, depois da morte de Alexandre o Grande, o Império Grego se subdivide. Ele subdivide, né? E vem uma subdivisão de quatro divisões. Dessas 4, 2 se tornam proeminentes, que são os Seleucidas, tá? E por aí afora vem. Então, veja bem, essas duas partes fortes que se subdividem do Império Grego, né? Uma dessas partes, eles começam a oprimir os judeus. Aí, dessa opressão, né, um homem chamado, eu já expliquei isso aqui, chamado Antíoco Epifanes, ele profana o templo, né, o templo dos judeus, ele mata um porco no altar, ele obriga os cristãos, os judeus, né, vou usar essa expressão judeus, porque esse termo cristãos ainda não existia. Ele obriga os judeus a comerem a carne de porco sobre a espada. Quem não comesse morria, né, ao fio da espada. E, além de matar muitos judeus, ele espalha o sangue no altar e consagra esse templo, né, que era o templo de Jerusalém. Ele consagra o templo dos judeus, ele consagra esse templo ao deus, entre aspas, grego Júpiter. Aí aquele templo deixa de existir para os judeus, porque não tinha mais sacrifício ali, né, e passa a ser do deus grego, né, Júpiter. Então, é consagrado a ele, Deus entre aspas, né? E os judeus perdem a sua vida religiosa porque não podiam mais cultuar. E explicamos aqui, dessa situação de profanação, alguém resolve reagir. Vamos reagir, a gente não pode aceitar isso, né? Vamos ficar parados, não vamos fazer nada, só os judeus morrendo, e eles pintando e bordando, vamos reagir. Aí surge um velhinho, eu já expliquei aqui, um sacerdote muito idoso, chamado Matatias. Esse homem tinha 4 filhos, né? E esse homem ele resolve reagir a essa situação da profanação do templo, digamos assim. E ele resolve reagir e começa, então, um período de mais ou menos um século, 90 anos a 100 anos, da independência judaica. Porque aí entra o governo judeu. Não tinha mais Império Grego, não tinha mais o governo persa, não tinha mais o Império Babilônico, agora era um império, um governo, né,
judeu que lutava pela sua independência. Está todo mundo entendendo isso? Eles resolvem reagir, vamos ficar parados, vamos reagir. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, a gente vai reagir. Eu estou contando a história de uma forma bem popular para você entender, para você não ficar confuso, né? Aí ele era muito idoso, resolve reagir, vai à luta. No comecinho, a princípio, a intenção dele dos judeus era apenas lutar por uma independência religiosa. Eles queriam apenas tomar o templo para que o templo voltasse a ser deles, que era um direito dele, né? A gente sabe que em todo o processo da história de Israel, o templo foi dado a eles. Isso aí a gente sabe disso, né? Na verdade, os judeus, eles receberam das mãos de Deus muitos benefícios. Dentre esses benefícios estava o templo. Todo mundo está entendendo? E a gente sabe que, por conta desses benefícios, eles se tornaram um povo prepotente. Está todo mundo entendendo isso? As leis foram dadas a ele, né? O templo foi dado a ele, a circuncisão era deles, tudo era deles. Aí eles se tornaram o quê? Nariz, é tudo nosso. Está todo mundo ligado no trono? Eu sou a última Coca-Cola do deserto, o rei da cocada preta. É claro que isso não aconteceu na hora, mas no processo do tempo, eles talvez, né, sem percepção, né, eles foram se tornando o quê? Achando que eram melhores que os outros povos. E eles cometeram um dos pecados que Deus mais abominou. Eles, como povo de Deus, se tornaram exclusivistas. A gente percebe isso na mente dos discípulos de Jesus, esse exclusivismo. A gente percebe, por exemplo, Pedro. Lembra de Pedro, o apóstolo Pedro? Atos capítulo 9... a visão que ele teve do lençol, ele orava, em determinado momento teve uma visão do lençol. Eu vi um lençol. Eita, que negócio é esse? O lençol está descendo, eu estou vendo répteis, quadrúpedes, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Atos 9 vai contar essa história. Aí a voz me falou assim: Pedro, levanta-te, mata e come. E eu comer? Estou fora. Fui. Mata e come. Estou fora. Se eu não posso comer. Mas por que isso? Mata e come. Eu não posso comer, não posso considerar santo. Eu não posso comer aquilo que é imundo. Lembra disso? Quer dizer, era uma visão, mas aquela visão estava dentro do contexto do crescimento da igreja primitiva. Então, Paulo não tinha chegado no cenário ainda. Quem ainda estava atuando no cenário eram os apóstolos, Pedro, Tiago, João, né? Paulo, né? Paulo vai aparecer agora como apóstolo dos gentios. Aí, veja bem, mata aí, Pedro. Não posso matar, eu não posso comer. Mata e come, não posso comer. Eu não posso comer uma coisa que é imunda. Ele não entendeu que Deus estava mandando, né, ele fazer parte daquele banquete. Por quê? Porque Deus estava mostrando a ele que aquilo ali era espiritual. Né? O que ele chamou de imundo, na verdade, eram os gentios que estavam sendo incluídos ou inclusos nas boas novas do Evangelho. Porque ele era um judeu de pé roxo, de mente judaica. Sou judeu, não abro mão, entendeu? Eu não vou comer nada imundo. Por quê? Porque ele foi ensinado dentro do judaísmo que não se comia nada imundo. E animais, e o judeu, ele tinha uma restrição na lei levítica do que se podia comer e do que não podia comer. Então, quando ele viu aqueles animais prescritos na lei que não podia, eu não vou comer isso. A mente dele era uma mente de qualquer judeu da época. Então, o judeu ele era exclusivista. A gente é melhor, então a gente não pode comer isso aqui. Até que ele entendeu, pelo poder do Espírito, ele entendeu. Ele vai dizer depois, eu entendi, através daquela visão, que os gentios também tinham direito na participação do Evangelho. A gente acha que Deus é só nosso, né? Só o crente é abençoado. A bênção só vem para o crente. O crente vai ter vitória. Deus, o sol nasce para os justos e para os injustos. Pastor, mas o sol nasce também, ele ralo, mas ele também é abençoado? Ele pode ser, se Deus quiser abençoá-lo, pode. Até porque, às vezes, vou abrir um leque aqui, às vezes, um incrédulo, ele cumpre muito mais os princípios que Deus determinou na terra do que muitos crentes. Eu não estou falando de salvação, está todo mundo entendendo? Mas por que ele é abençoado e eu não sou? Às vezes ele cumpre princípios que você, como crente, não cumpre. Então ele vai ser abençoado e você não vai ser. Eu não estou dizendo que Deus é ruim, porque a gente acha que Deus ele só tem que abençoar o crente. Às vezes, se a gente perceber, a gente é tão exclusivista como os judeus dos dias de Jesus.
Todo mundo está ligado? Então, a gente não é melhor. E também a gente não é pior. Às vezes não, porque o diabo falou que eu sou pior. Mentira de Satanás. Ele é o pai da mentira, então descarta o que ele fala no teu ouvido, porque ele não fala verdade nenhuma. Né? Mas também você não é melhor. Não é? Todo mundo está entendendo isso? Quer dizer, então, a gente precisa entender que a gente não pode ser exclusivista. Israel cometeu esse pecado. A gente, como igreja, não deve cometer. A gente não pode passar a mão no pecado, olha o detalhe. E a gente não pode garantir a salvação de ninguém, porque eu não salvo ninguém, quem salva é o Senhor. Agora, dizer assim, você não é abençoado, você não vai ser. Eu não posso dizer isso. Sabe qual é a diferença do incrédulo para você? A gente já falou isso aqui na semana passada, é que ele pode ser abençoado igualzinho a você, ou então ele pode, às vezes ser abençoado um pouco mais, porque ele cumpre um princípio que você não cumpre. Mas a diferença é, você tem a garantia de um porvir, ele não tem. Se não tiver Jesus, ele não tem. Está todo mundo ligado no trono? Né? Porque o céu, o método... Ih, Jesus começou a falar nessa terra. O método da salvação é um só. Ninguém pode mudar isso. O mundo que a gente vive pós-moderno é um mundo pluralista. Existem uma gama de religiões. Essa semana alguém falou assim, pastora, mas aquela religião também fala de Jesus. Mas é claro que fala, todas elas falam. Mas falam de Jesus, pastor, então eu não posso ficar lá? Mas falam. Todas elas falam, me diga qual uma região que não fala de Jesus. Todas elas falam. O problema não é falar de Jesus, olha o detalhe. A gente vai estudar isso aqui, a gente tem uma matéria na grade de vocês, chamada Religiões Comparadas. A gente vai estudar essa matéria. O problema não é falar de Jesus, porque falar, todas elas falam. Me aponte uma que não fala de Jesus. O problema, escutem isso, o problema é, quem é Jesus nessa religião? Aí eu fiz a questão. Quem é Jesus nela? Para mim, quem é Jesus? Para você, quem é Jesus? E para eles, quem são? Pastora, mas quem é Jesus para o islamismo? Mas eles eles falam. Mas Jesus para o Islã, ou para o islamismo, é um profeta igualzinho a Maomé. É só um profeta. Para o islamismo, só existiram 3 profetas. 3. Número 1, Moisés. Número 2, Maomé. Número 3, Jesus. Então, Jesus está colocado no mesmo pé de igualdade. É um profeta como outro qualquer. Só que a minha Bíblia diz que Jesus é o salvador da humanidade. E isso eles não têm. Amém? Jesus, para mim, para você, para o cristianismo, não é só um profeta. Ele é o salvador. Então, falar por falar, não tem... Né? A gente vai dizer, estou nem aí, porque falar, todas elas falam. Agora, eu quero ver, não vamos ver, no vapt-vupt, quem é Jesus para eles? É um profetinha qualquer? É um cara perfeito, maravilhoso, mas que não salva ninguém, não tem poder? Mas a gente vai estudar isso quando chegar a hora. Amém? Amém? Então, veja bem. E nós, voltando para a apostila, recapitulando, esse homem, esse Matatias, era um sacerdote, ele só queria... Ele, junto com os judeus, eles lutavam por uma independência religiosa. Mas a guerra foi ficando tão acirrada que acabou virando uma guerra também política. Então, além de religiosa, eles tiveram que lutar com a espada para, né, defender uma guerra política. Aí, nesse processo, durou mais ou menos uns 90 anos. Porque o velhinho morre, o sacerdote morre, o filho ocupa o lugar. Aí o filho dele, chamado Judas Macabeus, ele promove, né, ele assume a liderança com a morte do pai. E acontece o que a gente conhece na história como a revolta dos Macabeus. Vocês devem ter lido por aí, mas talvez não saibam o significado. O que foi a revolta dos Macabeus? Macabeus é a família, né, de Matatias, né? Quer dizer, Macabeus, né, significa martelo, aquele que martela. Eles foram lutar contra essa injustiça. E, olha, a guerra durou um bom tempo. Acabou se tornando mistura de guerra política com religiosa, com política. Mas, no meio dessa luta toda que durou alguns anos, eles conseguiram, finalmente, pegar o templo de volta. Eles conseguiram pegar. Né? Pegaram o templo de volta, conseguiram consagrar outra vez o templo. Vamos consagrar o templo. Nós já até lemos aqui isso, João capítulo 12. Tá? Já foi lido aqui na semana retrasada, João 12. E Jesus passeava no templo no dia da festa da dedicação. Lembram desse versículo?
O que era a comemoração da festa da dedicação? Não era a festa da dedicação não era uma festa do calendário levítico. O Levítico tem um calendário das festas anuais de Israel, não tem? A festa da primícia, a festa da colheita, a festa dos tabernáculos, são as festas anuais do calendário levítico. A festa da dedicação, ela não estava contida no calendário levítico, porque ela não era do Antigo Testamento. Ela passou a ser uma festa por quê? Porque ela passou a ser comemorada. Ela foi comemorada, ou passou a ser comemorada, quando os judeus conseguiram conquistar e pegar o templo de volta. Eles pegaram de volta, mataram aquele exército grego, né? Deus honrou, eles conseguiram pegar o templo de volta, foram lá no templo, consagraram outra vez o templo e voltaram a fazer sacrifício no templo. E eles passaram a comemorar essa data, que para os judeus tem o nome de Festa do Hanukkah. De repente você já ouviu, você vê na televisão no repórter, os judeus não comemorando a festa do Hanukkah. O que é a festa do Hanukkah? É a festa do ano da dedicação, quando o templo foi tomado de volta. Eles conseguiram pegar o templo que era deles, que foi profanado por Antíoco Epifanes, eles pegaram de volta. Agora o templo é nosso outra vez, vamos fazer os nossos sacrifícios aqui. Não é uma data do calendário levítico, mas eles comemoram até hoje a festa do Hanukkah. Amém, irmãos? Amém? Tá? Então, veja bem. Aí a gente falou, mais ou menos, estou recapitulando, aí surge o Império Romano no pedaço, porque o Império Romano, porque no finalzinho o governo judaico apelou, foi pedir ajuda, né, a Herodes, a Roma, né, foi pedir ajuda a Roma, na verdade. Aí foi onde eles caíram do cavalo, foi pedir ajuda a Roma, aí Roma entrou no pedaço, depois tirou eles de jogada e assumiu o controle. Aí entra na história o Império Romano com seu poderio, com sua crueldade, e Jesus nasce sob essa égide do Império Romano. Explicamos na semana passada que, apesar do governo judeu ter conseguido a independência religiosa, né, Deus permitiu que Herodes assumisse o trono, que o Império Romano assumisse. Por quê? Porque, apesar do governo judeu ter conquistado essa independência, se Jesus tivesse nascido sob o governo judeu, eles não deixariam Jesus reinar. Então, Deus sabe tudo que faz, né? Porque eles disputavam aquilo ali com o inferno, né? Então, Deus sabe tudo que faz, permitiu que eles fossem extintos, aí surge o Império Romano, assume, e Herodes o Grande assume o trono. E sob a égide de Herodes o Grande, Jesus nasce. Todo mundo entendeu isso, irmão? Todo mundo entendeu? A gente vê no contexto da história, vocês estão fazendo uma prova, né? Para avaliação, que vai mostrar exatamente isso. Ó. Essa situação da história, ela vem preparando o palco para a chegada e o nascimento do Messias. Então, a gente observa que Deus, ele trabalhou na história. Ele foi trabalhando, até que Jesus nasceu. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas, o apóstolo Paulo, isso é teologia paulina, Paulo vai dizer, Gálatas capítulo 4, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E a palavra plenitude ali no grego significa no tempo certo, nem antes nem depois. Quando chegar a plenitude de Deus na tua vida, aquilo que Ele prometeu a você vai se cumprir. Você pode aplaudir a Ele? É tempo certo. Veja bem, vamos voltar lá. Bom, agora vamos. Introdução aos Evangelhos, tá? Página 4 de vocês da apostila, vamos lá? Bom, os Evangelhos apresentam Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Algum aluno pode ler para mim? Agora vamos trabalhar um pouquinho vocês também. Página 4, tópico número 3, introdução aos Evangelhos. Vamos lá? Só um momentinho, meu irmão. A gente não pode achar que os evangelhos eles vão narrar tudo, né? Aí vão narrar tudo, vão contar tudinho. Não, os evangelhos contam, como qualquer livro da Bíblia, eles contam aquilo que é necessário para a revelação. A gente sempre tem falado assim, que aluno de teologia tem que aprender isso. A gente às vezes acha que tem ilusão que tudo que está contido ali foi tudo que Jesus fez.
ou foi tudo que Jesus falou. Não. Jesus falou muito mais e fez muito mais, mas os escritores, quando no ato da revelação, colocaram aquilo que foi necessário ou que era necessário para a revelação. Está todo mundo entendendo? O próprio João vai dizer isso no evangelho dele, né? Jesus fez muito mais coisas do que não estão escritas nesse livro, porque não caberiam nele. Todo mundo lembra disso? Quer dizer, então Jesus só fez esses feitos aqui, só fez esses milagres. Jesus fez muito mais. Mas para a revelação, Deus usou o escritor para narrar e revelar aquilo que era necessário. Então, a gente não pode ter ilusão de que tudinho, aconteceu, tudinho, está tudo registrado ali. Tá? A gente precisa lembrar disso. Os evangelhos, nós falamos na semana passada, se não me falha a memória, foi na semana passada, né? Que, na verdade, os evangelhos, né? A gente fala assim, os 4 evangelhos, no sentido de que a gente tem 4 autores, a gente poderia dizer que são 4 evangelhos, porque a gente tem 4 autores, né? Mas, na verdade, os evangelhos, eles são, na verdade, uma narrativa única na visão de 4 pessoas diferentes, né? Cada qual viu, né? A maioria deles, eles foram testemunha ocular e narraram aquilo ali, né? E foram narrando aquilo. Então, veja bem, vamos recapitular algumas coisas aqui. Vamos dar uma puladinha para a página 5 de vocês aí? Vamos lá, né? Se eu perguntar a vocês se existe diferença entre o evangelho e os evangelhos, tem ou não tem? Tem alguma diferença? O que é o evangelho e o que são os evangelhos? Alguém sabe dizer? Tem diferença ou não tem? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho? Vamos. Tem diferença o evangelho para os evangelhos? Interessante. E aí, irmão? Ele fez uma colocação interessante. Os evangelhos seriam um conjunto? E aí, tem alguma diferença? O evangelho. Os evangelhos. Quem arrisca, gente? Universitários aí, por favor? Ninguém? Quem quer falar aí que está com a língua coçando, pode falar. Mas aqui é o lugar da gente aprender, né? Fala, alguém levantou a mão ali para falar? Alguém aqui na galeria quer falar? Miss Universo, por favor. Gente, veja bem, vamos pensar um pouquinho. Ó. Os evangelistas, eles mostram para nós, na verdade, se eu perguntava, antes de entrar, de responder, o que é evangelho? Quem sabe o significado da palavra evangelho? Boas novas, né? Muito bem, o universitário ali acertou, ponto para ele, tá? O evangelho, a palavra evangelho significa boas novas. É simples, né? É meio que beabá, né? Fala, minha. Sim. Sim, interessante. Olha que interessante, né? O evangelho, ela já deu a resposta. O que é o evangelho? O evangelho, que são, na verdade, as boas novas, que ele falou, né? O evangelho são as boas novas. E quem é as boas novas de Deus? Jesus Cristo. Não é? A gente, quando a gente lê, por exemplo, me lembrei agora de João, o evangelho de João diz assim, no princípio era o verbo, o evangelho de João começa assim, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E quando a gente vai para o grego, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Você já parou para pensar que isso no grego tem um significado muito profundo? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O que significa a palavra na nossa realidade, do nosso português? Para que serve a palavra? Pode falar. Ação, mais ou menos, né? Sim, expressão, tá? Palavra é para eu me comunicar. Eu só posso me comunicar com palavra, tá certo ou tá errado? Tá certo? Uma pessoa pode dizer, mas o surdo mudo, ele se comunica com palavra, só que é com gesto. Tá certo, irmão? Ele faz o gesto lá, que tem uma linguagem de sinais, ele vai se comunicando. É palavra. É uma palavra não verbal, mas é uma palavra através do
porque né, existe uma linguagem de sinais em que a pessoa que estuda sabe como vai usar. Eu não entendo nada, né? Que a gente chama de linguagem de libras, né? E vai usando para, né? Então, quando João fala assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Vamos trocar esse miúdo? Vamos tentar interpretar isso aí? O que o escritor está dizendo? O que João está dizendo? Jesus é a única maneira pela qual Deus se comunicou com a humanidade. Como é que ele poderia se comunicar com você e comigo? Pela palavra. E a palavra é Jesus. Aí Paulo, muitos anos depois, vai dizer assim, Paulino, tá? Ele vai dizer que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Olha que interessante. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Está todo mundo ligado, entendendo isso? Quer dizer, Jesus é a maneira que Deus resolveu se comunicar com a humanidade foi através de Jesus. Tá? Então, evangelho é, na verdade, é mensagem de boas novas, mas essas boas novas é o próprio Jesus. Está todo mundo entendendo isso? Então, o evangelho, tá? Abre comigo a sua Bíblia lá em Romanos, quer ver? Romanos. Primeiro capítulo, se não me falha a memória, é primeiro capítulo de Romanos. É Romanos capítulo 1. Deixa eu ver se é isso mesmo. Todo mundo achou Romanos 1? Ó, diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz. Paulo, que é servo de Jesus, foi chamado para ser apóstolo, foi separado para o Evangelho de Deus. Está claro até aí? O qual o quê? Essa expressão, o qual se refere a quem? Hã? O qual, vamos lá, vamos ver se a gente tem que interpretar. Ele foi separado, Paulo, para o Evangelho de Deus. O qual, o Evangelho. Foi por Deus outrora, não pode ser Deus, que tem Deus de novo aqui, está todo mundo entendendo? O qual, esse evangelho, foi por Deus no passado, outrora não é passado? Foi por Deus no passado prometido, olha só, por intermédio dos seus profetas. Foi prometido aonde? Por intermédio? Nas Sagradas Escrituras. Agora vem o 3. Com respeito a seu filho. Então, quem é o evangelho? Jesus. Está todo mundo entendendo, gente? As boas novas é o próprio Jesus, tá? Então, o evangelho é Jesus. Agora, os evangelhos, agora é onde a gente quer chegar. Se o evangelho é Jesus, os evangelhos são o quê, tá? São os livros, agora a gente vai introduzir isso aqui, tá? Que mostram essa boa nova com a autoridade do céu. Aí, quando a gente pensa em livro, a gente tem 4. Está todo mundo entendendo? Se eu penso em livro, eu tenho 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas se eu penso que eles têm uma visão diferente, eles falam do mesmo evangelho, nesse sentido é um só. Está todo mundo entendendo isso? Tá? Então, eu tenho 4 evangelhos. Eu tenho um evangelho, tá? Olha, eu não estou falando do o evangelho, eu não estou falando do artigo definido. Eu tenho um evangelho, né, que são, né, onde as boas novas são apresentadas, mas na visão de 4 autores diferentes, com a visão diferente, tá? Ao mesmo tempo, esses evangelhos têm semelhança, mas ele também tem diferença, tá? Agora, o evangelho, esses evangelistas, eles apresentam o quê? Eles apresentam o evangelho que é Jesus. Tá todo mundo entendendo isso, gente? Deu para entender? Tá? Então, veja bem. Então, vamos continuar. Aí a gente tem, agora, a origem dos evangelhos. Alguém pode ler? Página 5, né? É tópico número 4. Quem pode ler para mim? Pode ler. Alguém pode ler? Algum aluno pode ler? Página 4. Não, 5. O tópico número 4. A origem dos evangelhos. É 4? Ah, sim. Então, vamos lá.
Pode ler. Primeiro século, depois de Cristo. Bom, pode dar uma paradinha, irmão. A gente às vezes pensa que, mas o Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, nossa, mas eles andaram com Jesus e escreveram rapidinho. Então, eles andaram, eles iam olhando tudo e iam escrevendo. Muita gente pensa que os evangelhos, eles foram escritos assim. Não, não foram. Todos os evangelhos que a gente tem, né, eles foram escritos mais ou menos, de 50 a 60 anos depois de Cristo. Eles não foram escritos num período em que os discípulos andaram com Jesus, não, tá? A gente precisa lembrar disso aqui. Mas como é que pode? Eles, né? Mas por que então não escreveram logo? Então, veja bem, então vamos tentar entender por quê. Muitos desses evangelistas, né, e dos escritores bíblicos foram discípulos de Jesus. Então, eles foram testemunha ocular. Eles viram, tá certo? Tá? Então, andaram com Jesus, foram testemunhas da morte, da vida, dos milagres. Jesus pregava do barquinho, na multidão, curou, né? Eles viam tudo. Só que Jesus foi assunto ao céu e eles ficaram. Ficaram ou não ficaram? Receberam uma ordem para evangelizar, para fazer discípulos. Aí, né? A igreja surge no cenário. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, narra a descida do Espírito Santo, e eles cumpriram o quê? Eles foram cumprir a ordem de Jesus, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, o fogo vai descer, vocês vão ser minha testemunha. Eles cumpriram, né? Seguindo. Primeiro eles ficaram meio juntinho, aí veio a perseguição, que às vezes perseguição é para a gente poder acordar, né? Porque a gente está na nossa zona do conforto, ninguém quer sair, né? Está muito bom meu ar-condicionado, vou sair daqui para quê, né? Aí Jesus corta os meios do conforto para poder a gente acordar. Acorda, lerdo! Mas não é assim, né? Você merece uma coça agora! Aí a gente tem que acordar. Se a gente não acorda por bem, acorda por mal. Foi assim com a realidade dos primeiros discípulos. Eles foram saindo, só que os anos foram passando, todo mundo vai ficando velho, não fica? Todo mundo fica velho. Jesus já tinha morrido, aquela primeira geração de discípulos, de cristãos, estavam envelhecendo, a maioria tinha morrido. Não tinha mais ninguém, né? Enquanto eles pregavam e evangelizavam, eles iam falando o quê? Contando os feitos de boca a boca. Aí a gente tem o evangelho oral. O que é o evangelho oral? Tudo que eles presenciaram com Jesus, eles contavam. Não, mas o cara faz milagre, não ressuscitou uma menina. Nossa, um dia ele fez eu estou parafraseando, tá? Um dia ele curou uma menina de 12 anos, eles contavam. Não, mas Jesus é o cara mesmo, tem poder, ele faz isso mesmo. Só que os anos foram, o evangelho oral, aí veja bem, os anos foram passando, aquela primeira geração foi morrendo. Os primeiros discípulos foram morrendo, os primeiros cristãos foram morrendo. Aí eles entenderam o quê? Aqueles mais velhinhos entenderam, a gente precisa ter um registro disso. Se a gente não registrar isso aqui num livro, a gente não vai ter nada para contar a história. A gente vai morrer, o evangelho vai morrer com a gente, não é verdade? É assim a nossa vida cristã. Eu sempre falo isso, quando a gente lembra que Jesus é boas novas, e que a gente tem a tarefa de evangelizar como igreja, porque quando você foi alcançado com a bênção da salvação, eu e você, a gente se tornou luz do mundo e sal da terra. Só que a luz do mundo não é para morrer em você, porque se você não evangelizar, você não expandir essa luz vai morrer quando você morrer. Tá todo mundo, quantos filhos? Fiz nenhum, porque eu não vi, não, porque eu não gostava, eu não evangelizei, não, eu não queria, não, sabe? Fala sério, você merece outra coça, hein? Porque a luz do evangelho não pode morrer só com você. Você precisa fazer outros discípulos. A gente, não, mas a igreja tem que fazer, mas o pastor, mas você é igreja. Você é igreja. E eu não falo, agora eu vou abrir um parênteses aqui, eu não estou falando só de evangelização coletiva no sentido de igreja, não. A gente está muito acostumado a achar que é dentro de igreja. É claro que é necessário a gente alargar isso, mas a verdade do evangelho é fora. Eu não estou falando que é só dentro, que você tem que evangelizar só nas praças públicas, até porque agora, né, se não me falha a memória, um projeto de lei aí que está tramitando na Câmara, um homem, que a gente sabe que professa uma outra fé,
um projeto que estava engavetado há um tempão, um cara resolveu botar agora, ressuscitar o projeto. Qual é o projeto? Proibição de pregação do evangelho nos lugares públicos. Fala sério, se eu pudesse, eu dava uma coça nele. Eu dava 10, então. Por quê? Porque o homem resolveu... Isso é o quê, gente? Vamos trocar em miúdo? Isso é perseguição ao evangelho. Estou falando perseguição, é claro que a perseguição não é só isso, né? Mas é uma forma de perseguição. Quer dizer, os crentes ou os cristãos não podem mais falar do evangelho em praça pública. Praça pública não, em lugar público, não estou falando de praça. Até porque hoje em dia esse modelo de praça, né, nem é tanto necessário mais hoje, né? Até porque você vive uma outra realidade cultural. Você vai na praça, o cara vai lá e te assalta. Não é? Mas não é verdade? Então a gente tem que ter cuidado. Mas a pregação do evangelho em lugar público, esse projeto ele impede. Não sei se alguém sabe se passou? Não. Vai ser votado ainda? Eu fico me perguntando cadê a bancada evangélica que a gente coloca lá? Merece outra costa esses homens. Mas não é verdade, né? Entendeu? Aí tá vendo, né? Então a gente precisa entender que a gente precisa se posicionar como igreja, né? Quer dizer, falar de Jesus é uma tarefa da igreja. Eu não estou dizendo que é só em lugar público, não. Você precisa ganhar a alma para Jesus no seu particular, porque você é luz. Se você não ganhar ninguém, a sua luz vai fechar com você. Você vai para a glória, você não ganha ninguém, porque estava esperando a pastora Marlete fazer. Você merece uma coça, hein? Mas não é verdade? A gente tem que pensar. A nossa chamada... mas eu não sou pastora, mas eu não sou missionária, eu não sou pastora Rosane. Eu, muito antes de ser pastora, de me tornar pastora ordenada, oficialmente, porque no ministério a gente já caminha muitos anos no ministério. Eu estava contando isso para a Robson, não sei se foi para a Robson, né? 49, quase meio século de vida cristã. Né? Para quem não sabe, eu continuo bonita, mas eu já tenho 64, tá? Eu vou fazer... Os cabelos caíram um pouquinho... A careca aparece, não vou usar peruca porque eu gosto assim, não sei como é que Jesus vai resolver o meu problema de cabelo caindo, mas eu continuo bonita, porque eu me acho bonita, porque Jesus me salvou. Você pode aplaudir a Ele, amém? Quer dizer, muito antes de me tornar pastora, eu já evangelizava, no meu particular. Eu nunca dependi de trabalho evangelístico, de missionário de igreja para evangelizar ninguém, eu sempre entendi que a tarefa era minha. Fala, minha amada. Pode assediar a mulher dentro do ônibus, né? Esses negócios todos pode, né? Agora, falar de Jesus não pode, né? Você que é cristão, você precisa encontrar estratégias suas em oração com Deus para dar um toque de Jesus para alguém, né? Eu lembro, já contei isso aqui, quando eu conheci o Evangelho, eu era adolescente. E dessa decisão nunca me arrependi. Mas a pessoa que me mostrou Jesus, ela não ficou no meu ouvido, você vai para o inferno. Você vai... Não fez isso, não. Ela não fez isso, não. Eu estudava dentro de um colégio religioso católico, ela também estudava, ela era uma aluna meia turista, até hoje nós somos amigas, ela não vive mais aqui, ela vive nos Estados Unidos, mas um dia ela chegou e me disse, Rosane, sabe o que você precisa? Você precisa de Jesus. Eu me senti a pessoa mais infeliz do mundo, mais solitária. Essa semana eu estava compartilhando um pouquinho do meu testemunho com uma pessoa, eu estava dizendo, eu me sentia a pessoa mais sozinha. Naquela época de adolescência, de 17 anos, não existia ninguém mais sozinha do que eu. Eu me sentia só. Olha que numa família de 10 pessoas, eu tinha 8 irmãos. E a pior solidão é a solidão de você estar no meio dos outros. Dá para você entender isso? E era assim que eu me sentia. É claro que eu era adolescente, e todo um processo da adolescência, a nossa mente é confusa, né? O adolescente passa por uma transição, tudo para ele né? É uma tempestade. Depois a gente entende que isso aí passa, meu Deus, aquilo ali a gente tira demais. Naquela época, naquele momento, sabe, para mim era horror. E meu Deus, eu sou muito sozinha, não tenho ninguém, eu sou muito infeliz. Aí um dia, Rosane, sabe o que você precisa? Você precisa de Jesus. Década de final de 60, início de 70, todo mundo lembra da época dos hippies,
Hippies foi na década de 70, né? 70. Eu conheci o Evangelho em 71, quando eu entreguei minha vida a Jesus, 72, por aí. Não, 73 para 74, para ser mais precisa, quando eu conheci Jesus, o Evangelho, né? Não foi assim, porque você... Não, você precisa de Jesus. Aí, quando eu ouvi aquela música no apelo Amigo, porque aquela música é da década de 70, todo mundo está ligado? Assim, caraca, essa frase não existia na minha época, eu estou falando agora, né? Caramba, eu não estou sozinha, eu tenho um amigo que me ama. Eu tenho um amigo, cara, ele morreu por mim, uau, eu tenho muito valor para ele. Nunca mais minha vida. Você vai encontrar estratégias em Deus para abençoar, mostrando essas boas novas que é Jesus para alguém. Né? Você precisa. Só você tem essa resposta para a humanidade. Ninguém tem. Sabe por quê? Só você, porque só você é a igreja. Então você tem. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Então veja bem. Eles pregavam através da pregação falada. Quando foi morrendo aquela primeira geração, eu disse, epa, a gente tem que registrar. A gente precisa escrever. Aí surgiram os evangelhos. 60 anos depois de Jesus Cristo ter morrido. Então, tem gente que acha que eles escreveram na época que andaram. Não. Eles escreveram 60 anos depois. Quando a geração estava quase extinta, a gente tem que registrar. Porque quando você registra, fica registrado. Mas só oral se perde no tempo. Está todo mundo entendendo? Eles registraram onde surgiram os evangelhos. Conta-se que a fonte dos evangelhos, a fonte número 1 é Marcos. E de Marcos surgiram as outras, né? O que é uma fonte? De onde foi extraída. Vai pegando informação com um e com o outro e surgiram, né? Então, veja bem. Aí os evangelhos surgiram assim, tá? Foram registrados os escritos, os feitos de Jesus na história, né? Aí surgiu o registro dos evangelhos. Quando a gente abre o Novo Testamento, o primeiro evangelho que vem nessa nossa lista cronológica é Mateus, né? E como a gente disse que cada evangelista ele tem um propósito diferente, qual era o propósito de Mateus ao escrever o evangelho? Mateus era o judeu. Então, como todo judeu, ele era um cara de pé roxo, né? Judeu, não abro, estou contigo, não abro. Só que Mateus era um coletor de impostos. Ele era um cara que roubava, ele era um ladrão roubador, que é o chamado Levi, que trabalhava na coletoria. Ele era, né? Mateus era um coletor de impostos. Jesus passa, fala assim para ele, vem e segue-me. O registro diz que ele larga tudo e passa a seguir Jesus. O cara abandonou tudo. O dinheiro roubado, a riqueza que ele tinha. E ele não era um pescador, porque ele era um coletor de impostos, né? Diferente de Pedro e João. Ele passa a seguir. Ele escreve esse evangelho, né? Que é o Mateus. Ele tinha um propósito, ele era um judeu. Ele queria provar alguma coisa. Mateus apresenta Jesus como rei. Esse cara aí é o rei mesmo. Ora para pensar, 60 anos depois, eu quero provar, né? Porque eu ouvia-se o evangelho que eles falavam passando de uma forma oral, ouvia-se objeções de que Jesus, aquele cara não era rei coisa nenhuma, e que você está maluco, vou usar a linguagem nossa popular, e ele, não, eu tenho que registrar isso, eu preciso provar por A mais B, porque eu andei com o cara. Quem anda com alguém, né? Vamos supor, se eu ando com João Paulo, conheço o cara a fundo, aí tenho uma amizade com ele de 20, de 30, ou com qualquer um de vocês, né? Eu ando com a pastora Marlete, vou usar o exemplo mais preciso dela. A gente se conhece há mais uns 20 anos, né? Mais ou menos, uns 20 anos. Quer dizer, eu conheço a pastora Marlete há mais ou menos uns 20, por aí, né? A gente se conheceu, a gente foi se conhecendo, travou uma amizade, essa amizade dura até hoje, numa aliança fraterna espiritual, e a gente se conhece, a gente se ama, a gente sabe a diferença uma da outra, eu não sou igual, ela não é igual a mim, mas a gente se ama, né? Mas se alguém vem e fala para mim, não, porque a pastora Marlete fez isso, eu conheço ela há 20 anos, então sei que ela não fez aquilo. Está todo mundo entendendo? Né? Quer dizer, Mateus, ele andava com Jesus. Então, quando já estava velho, no processo do evangelho oral, eu ouvia uma porção de coisa, que o cara não é Jesus coisa nenhuma. Ele, não, eu tenho que escrever e registrar, e tenho que provar que ele é. Aí ele escreve o seu evangelho, que leva o seu nome, para provar algo. E quem era o público-alvo de Mateus? Todo livro da Bíblia
tem um público-alvo, principalmente o Novo Testamento. Qualquer livro do Novo Testamento tem um público-alvo. Para quem Mateus escreveu? Para os judeus. Então, o público-alvo, eu quero provar para esses judeus aí, tantos e tantos anos depois, que Jesus é o rei mesmo, é o rei. Ele é o rei prometido na Escritura, na Escritura do Antigo Testamento. Então, ele é o rei. Então, ele escreveu o Evangelho para provar que Jesus era o rei. Vamos lá? O Evangelho, visão geral do Evangelho de Mateus. A data aproximada, qualquer data de qualquer livro da Bíblia é uma data apenas aproximada, tá? A gente não tem como ter uma data exata. Mais ou menos 60 anos depois de Cristo, tá? Qual o tema de Mateus? Todo livro tem um tema. Ele quer falar sobre o quê? Jesus Cristo é o Messias prometido. Jesus é a nova autoridade frente ao judaísmo. É o Messias esperado e é o herdeiro direto do trono de Davi. É o tema do rei e do reino do céu. Mateus é o evangelista que mais fala do reino. Tá? É o evangelista que é mais didático. O que é didático? Mateus ele tem muitos discursos. Jesus profere em Mateus muitos discursos, porque Jesus é chamado de rabi, muitas vezes no evangelho de Mateus. Tá? Então, ele era o mestre. E a gente vai entrar nesses detalhes depois. Então, veja bem. Mateus, Marcos e Lucas são considerados evangelhos sinóticos. Quem sabe o que é sinótico? Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos. Eles têm semelhanças entre si, ao mesmo tempo que têm diferenças, tá? Então, eles contêm semelhanças. Existe relato em Mateus que Marcos também, né, relata. Existe coisa que Lucas fala, só Lucas fala. Mas tem detalhe que Mateus fala, mas tem detalhe que Lucas vai dar para complementar. Por exemplo, o relato da filha de Jairo. Todo mundo conhece, né? A menina que estava enferma. Aí a mulher do fluxo de sangue para Jesus. Aí, enquanto para, a filha de Jairo, né, fica lá. Aí o ajudante vem dizendo, não precisa incomodar mais o médico, porque a sua filha já morreu. Lembra disso? Todo mundo lembra. Marcos narra isso de uma forma muito rapidinha, porque Marcos é um evangelista muito curto e sucinto. Mateus ele é mais discursivo, né? E Lucas é mais detalhista. Então, ele vem... Lucas vai complementar a história e vai dizer que essa menina era filha única. Ninguém dá esse detalhe, só Lucas. Ele conta a mesma história, mas só ele dá o detalhe de que a filha de Jairo era filha única. Está todo mundo entendendo? Sinótico é o quê? Eles têm semelhanças, mas ao mesmo tempo também têm diferenças, mas eles possuem semelhanças entre si. Daí eles são considerados sinóticos, tá? Então, veja bem. Vamos pensar um pouquinho. Propósito, né? O público-alvo são os cristãos da Palestina, né? Vamos pensar agora aqui. Qual foi o recurso? O conteúdo de Mateus, página 5, folha 5. Mateus enfatiza as parábolas, você vai observar que ele fala muito de parábolas. Contém muitos discursos. No Evangelho de Mateus existem 5 discursos. Ele fala muito de ensino, ele fala muito da didática do reino e narrativas sobre a vida do Senhor. Agora, vamos pensar um pouquinho aqui. Mateus, ele quer provar que Jesus é rei. Para provar que Jesus é rei, ele precisa provar para você. Fala assim, Robson, eu vou provar para você que o que eu estou falando é verdade. Ou o exemplo, né? Eu vou provar que aquela pessoa fez aquilo ali. Você não acredita, mas eu vou provar que fez. Ou então, né? Se eu quero provar para Robson alguma coisa, ou para qualquer um de vocês, eu tenho que dar o meu jeito de me virar nos 30 para provar o que eu estou falando. Não é verdade, né? Quando a gente vai para tribunal, o advogado de defesa de alguém, ele vai o quê? Ele vai ralar para conseguir provas, porque para provar que o cliente dele é inocente, é o papel do advogado, né? Mateus, ele quando escreve o evangelho para os judeus, que os judeus, no processo do evangelho oral,
Ele já não era mais aquele jovem da coletoria, já tinha envelhecido, né? Era um pouco mais... Mas ele ouviu muitas objeções a respeito de que aquele cara chamado Jesus fosse o Messias prometido de Davi. Aí ele disse, não, eu tenho que provar. Aí ele prova através de duas situações. Ele usa dois recursos para provar que Jesus era o Messias prometido e o rei que tinha direito ao trono de Davi, o legítimo descendente de Davi. E o primeiro recurso que ele usa é a genealogia. Chato pra caramba, a gente lembra, mas meu Deus, que coisa mais chata. Fulano gerou fulano e morreu. Fulano gerou ciclano. Fala sério. Que negócio chato de ler. Certa vez uma pessoa entrou... Isso é uma história verídica. A gente acha a genealogia chata. Ó, vou contar um segredo do confessionário. Eu também acho. Mas a gente tem que ler, né? Porque a gente que se propõe a estudar, a gente precisa entender por que a genealogia em Mateus ela é necessária e ela é peça fundamental e ela abre o livro. A introdução de Mateus é exatamente como uma genealogia, porque ele queria provar algo e o propósito dele é provar que Jesus era o rei. O que era uma genealogia? Nos dias de Jesus e no Antigo Testamento, não existia cartório. Hoje a gente tem um filho, né? A minha filha, quando nasceu, eu registrei. Né? Hoje em dia, quando o pai não pode registrar, a mãe, sei lá, paga a multa, não sei como é não, porque a minha filha já nasceu há muito tempo. Mas a gente vai lá no cartório e registra. Nasceu naquele lugar, registra no cartório com o nome, né? E é coisa muito complicada. Se você colocar um nome errado, minha filha, vai carregar o nome errado pelo resto da vida. Mas não é assim? Eu tenho uma irmã que foi registrada com 2 datas de nascimento. Ela fala assim, eu não sei qual o dia que eu faço aniversário, então vou comemorar as 2. Porque não tem como mudar mais, né? Até muda se houver um processo demorado e que gaste dinheiro, né? Se conseguir provar na justiça que aquele nome, ele agride a situação da pessoa, aí vai se arrastando para provar aquilo ali. De uma maneira geral, registrou. A gente hoje registra pelo cartório, mas no dia de Jesus não tinha cartório. No Antigo Testamento não tinha cartório. Então, o livro da genealogia, que Mateus abre no livro da genealogia de Jesus, né? Então a gente pensa logo, é um livro, mas não é um livro. Então por que está escrito livro? E aí, agora eu quero ver que vocês matem essa charada. Abre lá em Mateus capítulo 1, vamos lá? Livro, capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha como ele abre a genealogia. Ele está usando a genealogia, ele vai usar como recurso para provar o que ele quer provar. Então, ele usou o recurso, tá? Ele recorreu a algo. Então, primeiro, ele recorreu à genealogia, tá? O que era a genealogia? Era um registro ou uma lista de nomes. Não era um livro em si, era um registro, né? Ou uma lista de nomes, né? Vamos pensar, vamos recapitular aqui algumas vezes. A gente falou algumas aulas atrás que quando Israel estava... vamos pensar nisso aqui, vamos lembrar disso aqui. Quando Israel estava... Lembra que a gente falou isso aqui? Quando Israel estava na Babilônia, no cativeiro, né? Israel deixou de falar o hebraico, lembra disso? Está todo mundo ligado? Deixou de falar o hebraico, perdem o idioma, né? Deles como povo. E o sacerdócio deixa de existir. Lembra que a gente falou isso? No exílio não tinha sacerdócio porque não tinha templo. Tá? Surge no exílio a função do rabi, ou a função do mestre, né? Que na verdade é o mestre em grego. A função do rei deixa de existir, porque não estavam no exílio. Como é que vai ter rei? Não tem rei, né? Para que rei? Vai reinar onde? Não tem monarquia no exílio. Eles estão debaixo do poderio de outro povo, né? Então, quem reina lá é o rei daquela terra para onde eles foram deportados, né? Então, veja bem, vamos pensar um pouquinho aqui. Lá naquela época, não havia cartório como a gente tem hoje, né? Por que a genealogia é importante? Vamos pensar aqui. Vamos voltar agora ao tempo de Daniel para a gente entender, de Josué para a gente entender. Todo mundo lembra aqui da época da conquista da terra? Todo mundo lembra?
a conquista da terra da... Mas o que tem a genealogia a ver com a conquista da terra? Quando Israel sai do deserto, ele entra em Canaã, certo ou errado? Depois de um tempo de deserto, finalmente conquista Canaã sob a liderança de Josué. Moisés morre, Josué assume, né? Moisés morre e Josué assume. Josué não era Moisés, nem Moisés era Josué. Porque Moisés era um legislador, Josué era um conquistador. Às vezes a gente comete um grande erro quando a gente está na igreja, porque aquele pastor não é igual ao outro que saiu. Aquela pastora não é igual a fulano, mas eles não têm que ser igual. Deus não é Joe. Deus não é Joe. Deus é mil. Ele sabe que a igreja precisa de pessoas, de líderes, né? Cada um diferente para poder somar os dons. A igreja, ela é unidade na diversidade. Então, liderança não é igual. Porque Rose não faz igual a pastora, mas Rose não é a pastora Marlete. Não é verdade, né? Josué não é igual a Moisés, porque a tarefa que Deus deu a Moisés era a tarefa de legislar as leis. E Josué era conquistar a terra. Todo mundo está ligado no trono? Tá? Então, nunca compare... Ih, Jesus, deixa eu ficar quieto. Vou entregar isso não, hein? Não vou entregar, não. Nunca compare uma liderança com outra. Porque aquela pessoa não é igual o fulano, não vai ser nunca. Porque Deus não é burro, Deus colocou aquela pessoa para aquele momento, porque precisa daquela pessoa. E vou abrir mais, ó. Ih, Jesus. Não vou falar isso. Vou dizer mais. Quando a gente não entende isso, a gente luta contra a vontade de Deus, a gente vai levar uma rasteira de Jeová. Sabe por quê? Porque, às vezes, o Senhor coloca determinadas pessoas em um determinado lugar, porque Deus quer dar àquele povo uma nova fase, numa outra situação. E a gente não consegue entender. Aí quer passar rasteira. Aí, quem sofre é o próprio povo, porque a gente vai lutar contra Deus, não é verdade? Se Deus colocou a pastora Marlete, é porque, mas ela não é homem. Quem disse que Jeová só opera quando a gente tem calça comprida? Ele opera de qualquer jeito, sabe por quê? Porque a obra é dele, meu querido, não é sua nem minha, não. E eu vou abrir um outro leque aqui, porque aqui tem muitas mulheres e tem alguns homens. Mas aqui estou vendo um número maior de mulheres aqui. Eu acredito que a porcentagem de mulheres aqui é maior do que a minha. Na minha época era o contrário. Mulher não pode entrar aqui, lugar de mulher é na cozinha. Graças a Deus que esse tempo mudou, né? A gente tem aqui um tempo maior, a gente tem um número de... Mas tem aqui, acredito que o número maior aqui é de mulher. Eu vou te dizer, no tempo que nós vivemos de igreja, escute o que eu vou te dizer. Se os homens retrocederem, nessa lacuna Deus vai usar muitas mulheres. Não adianta você dizer não, porque quem manda na obra não é você, é Ele. Amém? Então, Deus não está preocupado, não, porque não pode, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pode o que Ele quiser, porque a obra é dele. O dom da vinha, não é Ele que é o dom da vinha? Ele pode usar João Paulo, pode usar Rob, pode usar qualquer um, o dom da obra é dele. Quem sou eu para falar assim, mas você não pode usar aquela pessoa? Falei, meu querido, fica quietinho aí, porque quem manda na obra sou eu, uso quem eu quiser e ponto final. Mas por que só deu aquele dom para aquela mulher e não deu para aquele pastor lá? Porque ele deu para quem ele quiser. Por que só deu para João Paulo aquele dom e não deu? Porque o dom dele vai somar com outro dom de outra pessoa. Então, Deus precisa dele na igreja, como precisa de mim, como precisa de você. Mas eu queria tanto ter o dom da pastora, mas você não é a pastora Marlete, você tem que ter o dom que Deus te deu. Amém? Aplauda ao Senhor. Eu vou abrir um leque para falar de mim. Eu sei que Deus, quando Deus me chamou e me escolheu, eu digo me escolheu, eu não sou melhor que ninguém não, porque Deus escolheu você também. Mas quando Deus me chamou para o ministério, eu nunca tive dúvida que Deus tinha me dado o dom do ensino. Eu nunca tive dúvida disso. Mas você acha que eu cheguei até aqui de qualquer maneira? Que eu nunca ouvi indireta? Mas você não pode, que você é mulher. Meu querido, quem me escolheu e me deu o dom foi o Senhor. Eu sei o dom que Ele me deu. Então, você acha que eu não posso ensinar? Eu ensino porque eu tenho um aval dele. Então, pode reclamar quem quiser, porque foi Ele que me chamou e me escolheu. Amém, irmãos? Amém? Eu nunca reclamei disso, também nunca me importei com as opiniões contrárias. Sabe por quê? Porque eu sei quem me chamou. Eu sei quem me chamou. Então, eu não quero cumprir na terra o ministério de ninguém. Não, porque o seu ministério tem que ser igual ao do fulano. Eu não sou fulano. O meu ministério é único. Está todo mundo ligado no trono? O meu é único, Ele deu a mim. Então, eu vou exercer o ministério do jeito que Ele, com o dom que Ele me deu. Então, cada um tem a sua característica. O Robson tem a característica dele. E Deus vai usar você do jeito que você é. Está ligada, gente? Do jeito que você é.
Você não tem que ser ninguém. Você tem que ser você. Porque identidade a gente tem que ter em Cristo, não identidade do outro. Amém, irmãos? Amém? Eu não posso fazer o que Deus não mandou eu fazer. Eu tenho que cumprir o ministério que Ele deu a mim na terra. Amém, irmãos? Então, veja bem. Mateus, ele usa, né? Então, ele usa o recurso da genealogia. Então, veja bem, vou voltar a Josué. Josué, quando eles conquistam a terra, para a gente fechar nessa noite, eles conquistam a terra, não conquista? A gente vai observar que no livro de Josué, a terra ela foi repartida por tribo, certo ou errado? Israel era tribal, certo ou errado? Cada família, né, cada tribo, para ganhar a terra, aquele pedaço, ela tinha que ter o quê? Ela tinha que vir, aquela tribo tal, ela tinha que ser anotada para ela provar que senão ela não ganhava a terra. Está todo mundo entendendo? Daí vem a importância do registro de livro. Por quê? Porque aquela terra, ela tinha que pertencer àquela família e a todos os demais daquela família. Aí a gente vai observar também, por exemplo, vamos recapitular o cativeiro. Quando voltaram do cativeiro babilônico, voltaram da deportação. Acabamos de falar que no cativeiro não tinha mais sacerdócio, certo ou errado? Porque caiu, deixou de existir. Mas, pastor, mas não tinha lá, aqueles homens da família de Levi não foram levados para lá? Foram. Eu não disse que eles não foram, eu disse que eles não exerciam o sacerdócio lá. Todo mundo entendeu? Mas por que não podia exercer? Porque não tinha templo. Na Babilônia, o que tinha eram os zigurates, os templos babilônicos que eram oferecidos aos deuses pagãos. Lá eles não podiam cultuar, vão matar o cordeiro, vão matar a rolinha, não tem como. Então, o sacerdócio não pôde mais ser vivido, né, ou praticado. Aquelas famílias ficaram lá, algumas famílias, descendentes de Levi ficaram para trás, não podiam exercer, quer dizer, ficou engavetado. Olha agora que interessante, quando eles voltam da Babilônia, olha aí a importância da genealogia, eles voltam. Quando eles voltaram na leva, né, na volta, primeira leva, segunda leva, eles voltaram, o que aconteceu? Qual a primeira providência de Jeová, do Senhor? Usou Esdras e Neemias na reconstrução dos muros. Lembra disso? Esdras foi usado por Deus para colocar o alicerce do templo, né? E Neemias para restaurar os muros de Jerusalém. Mas todos dois, Esdras vem primeiro, a primeira leva, né, vem com Zorobabel. Segunda leva vem com Esdras, terceira leva com Neemias, tá? Eles voltam em 3 levas, né? Quando eles voltam, olha, agora para pensar nisso. Qual é a primeira preocupação quando eles chegam de volta a Jerusalém? Primeira preocupação é o quê? Vamos restaurar o altar. Olha só, não foi nem o templo. Olha que vamos restaurar o templo. Antes de restaurar o templo, ele já falou, vamos restaurar o altar. Para que altar? O que se fazia no altar? Sacrifício. Agora, olha a preocupação dos líderes da época. Esdras, Neemias, para restaurar o altar. Para ter sacrifício, tem que ter Só que ficaram 70 anos no cativeiro. Como é que a gente vai saber agora quem é sacerdote e quem não é? E agora? Qualquer um vai chegar. Eu sou sacerdote de Levi. Você é mesmo? Eu posso oferecer sacrifício. Olha a necessidade da genealogia. Eles tiveram que levantar o livro da genealogia para poder saber, tintim por tintim, quem era descendente de Levi, para levantar esses homens como sacerdote, para finalmente levantar o altar, para depois levantar o templo e para depois reconstruir os muros. Agora, o que a gente aprende aqui? Para a gente fechar? Antes de a gente fazer qualquer coisa, a gente precisa levantar o altar da adoração. A gente quer fazer grande obra, mas a gente não quer adorar, não levanta o altar da vida de oração, nem da vida da adoração, e a gente quer ter sucesso. Não é verdade? Né? Às vezes, o nosso altar da adoração e da oração, ele está caído.
ou está precisando ser reparado, né? Lá em Israel estava todo sujinho, né? Todo sujo, apagado, as portas do templo queimadas a fogo. Vamos encontrar isso aqui, a gente tem que restaurar o altar para poder começar uma grande obra de restauração do templo. Então, a gente precisa estar ligado que Deus ele nos chama para fazer isso também, restauração. Lembre que o templo de Jerusalém, olha que interessante, ele não foi construído. Certo ou errado? Quando eles voltam, o templo não foi construído. Certo ou errado, gente? Ela está perguntando aqui, não vou responder, não. E aí, gente, certo ou errado? Esse templo era o de Salomão, lembra? O templo que Salomão construiu, vamos recapitular a história? O templo que Salomão construiu foi destruído pelos babilônios. Nabucodonosor tomou Jerusalém e queimou tudo. A Bíblia vai dizer que as portas foram queimadas a fogo e ficou tudo em ruínas, né? Aqueles pobrezinhos da terra ficaram ali para cuidar da lavoura, mas queimou tudo. Aí foi, né? Quando eles voltam 70 anos depois, Zorobabel vem com a primeira leva, a primeira turma. Aí Zorobabel vem o quê? Para construir ou para reconstruir? Para reconstruir. Tá certo? Aí agora detalhe. Lembram que o profeta Ageu fala assim, a glória da segunda casa será maior? Por que Ageu falou isso? Porque a reconstrução, eles reconstruíram, né? Um templo em menor proporção, porque fizeram o que puderam naquele contexto, porque faltava recurso, né? Esse templo que Zorobabel construiu, permaneceu de pé ou caiu? Permaneceu de pé ou caiu, gente? É interessante esse mistério do templo, né? Entender essa situação do templo, né? Por causa das profecias que se cumprem, né? Caiu. A gente vai falar isso na semana que vem. A gente ainda tem um pouquinho aqui, 10 minutos, né? Mas vamos voltar agora para Mateus, né? Aí Mateus usa, entendeu por que ele usou a genealogia? Agora está na hora de pegar os registros, porque eu tenho que provar. Ele fez uma investigação apurada, parecido com a investigação de Lucas. Eu tenho que provar, por A mais B, que esse Jesus, que todo mundo diz que já morreu, não estava nem mais na época dele, já morreu, já foi assunto ao céu, mas eu tenho que provar que esse cara que andou comigo, que eu andei com ele, que todo mundo diz que não é, eu tenho que provar que ele é o Messias prometido de Israel. O cara que veio da descendência de... Então, o livro da genealogia, o registro, que é, né, a lista de nomes, e quando Jesus nasceu, estava registrado lá. Então, ele foi, né? Ele foi procurando, até que... Aí ele vem, aí olha só, ele vem traçando todas as gerações de Jesus, ele vem falando de Abraão, ele começa de frente para trás, de trás para frente, vai começar e terminar com Jesus. Ele vem traçando uma história genealógica até chegar em Jesus e provar que Jesus era o descendente legítimo de Davi. Porque o trono de Davi estava vazio. O descendente tinha que vir dele, porque tinha que vir da linhagem de Judá. Lembra que a gente falou disso? De Judá é que veio Jesus como Messias? Então, quer dizer, quando Jacó, antes de morrer, abençoou os seus filhos, todo mundo lembra, Gênesis 49, ele chega para Judá e fala assim, de Judá sairá o cetro. Lembra disso? A gente canta assim, ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou, ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra, ó esperança de Israel. Aí Jacó, profeticamente, ele profere uma bênção sobre o filho Judá e fala, de Judá sairá o cetro. O que é cetro, gente? O que é cetro? A figura do cetro lembra o quê? É indicar o quê? Poder de governo, tá certo? Quando eles de Judá, quer dizer, Judá era uma tribo pequena, de Judá vai sair o cetro. Aquilo que Deus escolhe, necessariamente, não sai de lugar grande. Não é? A gente sempre acha, não, porque Deus vai trazer aquele Coca-Cola, aquele último, formado em Harvard, formado em Minnesota. Não é assim?
Eu não estou dizendo que está errado, não, irmão, fazer isso, não, estudar, fazer. Tem nada de errado com estudo, não. O que eu estou querendo dizer é que a escolha de Deus não está baseada nesse critério. Está todo mundo entendendo? Não está baseado nesse critério, não. Deus, ele primeiro escolhe, depois você se prepara. Todo mundo entendeu o mistério? Eu não nasci conhecendo Bíblia e conhecendo. Não, eu fui chamada primeiro. Depois é que eu entendi que eu tinha que me preparar, porque se ele me chamou, eu preciso me preparar melhor. Mas se eu não tivesse feito, eu continuaria sendo escolhida, continuaria sendo, com a chamada, mas eu não poderia exercer a chamada de uma forma plena como eu exerço hoje. Por quê? Porque eu tinha a chamada, mas não me preparei. Então, a chamada vem primeiro. Agora, para eu honrar a chamada, eu preciso me preparar. Tem gente que é assim, não, eu vou me preparar com os meus diplomas disso, daquilo, porque aí faz... irmão, eu vou abrir um leque aqui, Jesus, não vou falar isso não, acho que eu vou falar. Né? Às vezes a gente ouve relatos, e a gente vê muito isso no meio evangélico, infelizmente, para a tristeza do meu coração, e creio eu que para a tristeza de muita gente que entende o que eu vou dizer aqui agora. Às vezes a gente ouve relato de liderança, assim, não, porque eu me preparei muito, eu fiz 10 anos disso, 10 anos de especialidade, 10 anos de graduação, 10 anos não sei o quê. Eu me preparei muito para ser um pastor. Fala sério. Fala sério. Eu não estou dizendo que você não tem que se preparar, eu estou dizendo que o chamado pastoral não está baseado no preparo do homem, isso que eu estou dizendo. Tá? Você precisa se preparar porque você tem um chamado. Está todo mundo entendendo a diferença? Não é você se preparar para você ser um pastor só. Chamado, ele vem primeiro. Todo chamado vem... Me lembra de Jeremias? Você pode ouvir. Jeremias, capítulo 1, Jeremias. Eu te constituí profeta das nações. Eu não sei falar não, Senhor. Deixa, irmão, eu não sei nem falar. Eu sou um menino, Senhor, não sei falar. A gente não é assim, às vezes, Jesus, não sei falar não. Jesus, eu estou perdido. Às vezes a igreja bota alguns aqui na frente. Ah, não, mas eu não sei falar, não. Bota fulano, bota o presbítero Robson. Eu não sei falar, não. Não, eu não vou falar, não. Eu tenho vergonha. Ah, não, eu não sei, não. Você tem... Jeová está falando nessa terra. Deus chamou você e ponto final. Você vai fazer ministério com a sua identidade, mas faça o preparo que ele pediu para você fazer. Não fuja da raia. Ah, mas não, que não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Não fica dando desculpa para Deus igual Moisés deu, não, tá? Porque Moisés é o cara que mais deu, eu não sei, eu sou pesado de boca. Deus, qualquer desculpa que você deu, o Senhor vai cortar todas, o Senhor vai jogar tudo por terra. Eu não sei falar, não, Senhor, eu não sei falar, não, sou pesado de boca. Não tem problema, não, seu irmão Arão vai falar por você. Eu não sei falar português direito, não, Senhor, só sei falar inglês, não sei falar português. Não tem problema, não, eu vou te usar o para falar, para te ensinar, para te ajudar. Então, você não tem que se preocupar, você tem que apenas ouvir a voz que Deus está mandando você fazer. Ah, mas pastor, eu não sou pastor, eu não vou ser pastor. Mas você precisa conhecer a Escritura para exercer o seu ministério de forma melhor. Quem estuda teologia não é só pastor, não, irmão, tá? A gente precisa aprender. Você é um diaconisa, você é um diácono, você canta no louvor. Já pensou? O ministro do louvor dirige o louvor e não sabe falar nada de Bíblia? Aí sabe o que vai acontecer? Vai falar abobrinha aqui na frente. Porque não conhece a palavra. Como vai ministrar um louvor? Ih, Jesus, vou ficar quieto. Falar isso não, ficar quieto aqui. Como vai ministrar um louvor se não sabe o básico do beabá da Escritura? Datar naquela água com açúcar. Mas Deus vai me usar. Deus vai te usar muito mais se você conhecer a Escritura. Quanto mais você conhece, irmão, o Espírito Santo vai ter mais sabe, liberdade para te usar. Sabe por que às vezes o teu uso é um uso restrito? Porque você precisa crescer e aprender mais. Porque meninos em Cristo não tem como, vai te usar como menino. E a gente tem que sair dessa dimensão de menino. Você tem que crente com 20 anos, Jesus fala sério, tem que dar uma coça. Porque não aprendeu. Mas não é verdade. Não aprendeu porque não quer crescer. Mas eu não sei, sabe o que é? Está chovendo muito, hoje eu não posso ir, não. Mas se fosse para o aniversário, você iria? No casamento, você iria?
Ê, Jesus, vou embora. Fui. A gente precisa, irmão, precisa. Lembra que a gente falou no primeiro dia de aula? O valor de algo é determinado, sempre será determinado pelo preço que você está disposto a pagar por esse algo. Você não está disposto a pagar preço nenhum para estudar a Escritura, não tem valor para você essa Escritura. Não tem. Eu lembro que quando eu tive que defender minha tese no seminário, há muitos anos atrás, eu lembro como se fosse hoje, eu já tinha minhas filhas pequenas, porque eu comecei o seminário solteira e terminei casada, eu te contei isso, né? Então, nos meus últimos anos, as minhas filhas eram pequenas. Eu precisava estudar para defender minha tese. E eu lembro que quando o professor de metodologia me deu o tema, eu falei, Jesus, como é que eu vou fazer? Eu tenho que estudar. E fui para o seminário, para a biblioteca do seminário, procurar, e não achei aquele tema, eu não achei aquele tema em português. Eu só achei em espanhol. Mas não tinha esse livro de espanhol na biblioteca do meu seminário. Eu tive que procurar uma... Todo mundo lembra da Igreja Batista do Fanini? Eu estudei para minha tese ali naquele seminário, porque eu só achei esses livros em espanhol ali. Eu fui estudar ali, eu estudava, eu ia para lá, Robson, tirava xerox de tudo que eu não podia levar para casa, tirava aquele monte de xerox para estudar. Eu estudava de madrugada quando botava minhas filhas para dormir. Eu tinha que terminar meu curso. Eu ficava de madrugada estudando. Eu não tinha condição de estudar de dia, porque eu tinha 2 crianças pequenas. Todo mundo sabe que as minhas filhas é gêmea. Foi uma benção na minha vida, né? Gêmea que eu aprendi tudo que eu tinha que aprender com elas, né? Porque só Jesus na causa, né? Então, eu tive que ralar com 2 crianças da mesma idade, chorando, mas tudo. Eu disse, como que eu vou estudar? Eu só conseguia estudar quando elas dormiam. Aí é que eu ia estudar. Às vezes, meu marido levantava, ia lá, dava 3 horas da manhã, você não foi dormir ainda não? Eu estava estudando, porque eu tinha que terminar. E eu só consegui me formar assim. Se você não paga preço, é porque não tem valor para você. Todo mundo entendeu? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Então, não reclame. Não reclame quando chove. Não reclame quando está sol. Pague o seu preço, porque quando você paga, Deus vai te honrar. Você pode aplaudir Ele mais uma vez? Amém? Com certeza. Alguém pediu para falar? Gostaria de pedir à igreja para se colocar de pé. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu